A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ocorrida em algum momento entre os anos 45 e 50 d.C., a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo durou cerca de 2 a 3 anos e ocorreu nos atuais territórios de Chipre e Turquia. Essa viagem está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e 14. Naquele período, quem dominava a região era o poderoso Império Romano, a maior potência global da época. Como o império é muito grande, existia uma imensa rede de estradas construídas pelos romanos, além de várias vias marítimas para conectar todo o império. E outro dado curioso é que na região oriental do Império Romano se falava o grego, devido que antes do Império Romano chegar ali, quem dominava era o Império Grego. Tanto as estradas quanto a língua grega foram de imensa importância para a expansão do cristianismo em todo o Império Romano. Vale mencionar que naquela época era muito perigoso viajar sozinho, já que você poderia ser roubado por salteadores. Por isso era comum naquela época viajar em caravanas. Mas voltando para o apóstolo Paulo, ele se encontrava na igreja de Antioquia da Síria, até que certo dia, enquanto os profetas e os mestres oravam, o Espírito Santo falou com a igreja, ordenando que Barnabé e Paulo fossem enviados para a obra missionária. Devido a isso, a liderança da igreja estendeu as mãos e orou e jejuou pelos apóstolos. Além de Paulo e Barnabé, eles levaram junto com eles João Marcos, que era primo de Barnabé. E agora eles, sendo enviados pelo Espírito Santo, saíram de Antioquia e foram até a cidade portuária de Seleucia, e dali navegaram para a ilha de Chipre, especificamente na cidade de Salamina. E anunciando o evangelho lá, eles cruzaram toda a ilha e foram até a cidade de Pafos, onde se encontraram com o governador da ilha, Sérgio Paulo, que tinha muito interesse em ouvir a palavra de Deus. Porém, existia um judeu incrédulo chamado Elimas, e ele era um mágico, e ele tentava fazer com que Sérgio Paulo não aceitasse a fé cristã. Devido a isso, o apóstolo Paulo o repreendeu, e logo após essa repreensão, Elimas ficou cego. Saindo de Pafos, eles foram até a cidade de Perge, na província da Panfilha, e João Marcos abandonou os apóstolos e voltaram para Jerusalém. Anotem isso, porque isso vai ser muito importante para a segunda viagem missionária. Daí eles foram até Antioquia, e lá em um sábado, Paulo tomou a palavra na sinagoga e começou a fazer um breve resumo da história dos hebreus, e colocando Cristo na história. Já na semana seguinte, não só os judeus, mas toda a cidade, ou seja, os gentios, foram até Paulo para ouvir as mesmas palavras que ele havia dito na sinagoga na semana anterior. Devido a isso, os judeus se zangaram e iniciaram um motim contra Barnabé e Paulo, que foram expulsos da cidade. Chegando na cidade de Icônio, eles pregaram na sinagoga, e eles falaram de uma tal forma que uma multidão inteira acreditou em suas palavras, de judeus e gentios. Porém, ali havia alguns judeus incrédulos e tentaram fazer com que os gentios se rebelassem contra Paulo e Barnabé. À medida que o tempo passava, a multidão mais se dividia. E aconteceu que Paulo e Barnabé descobriram que iam tentar fazer um motim contra eles, e por isso eles fugiram da cidade, indo até a cidade de Listra. E lá, Paulo fez a sua primeira cura, curando um coxo. Após isso, os cidadãos da cidade de Listra acharam que Paulo e Barnabé fossem deuses. Sabendo disso, os dois rasgaram suas vestes. E tomando a palavra, eles começaram a falar que eram varões que nem eles, também eram sujeitos às mesmas paixões e desejos. Depois de tentar convencê-los a não sacrificar animais, chegaram alguns judeus de Antioquia e Icônio que convenceram a multidão a apedrejarem a Paulo. Depois de apedrejado, Paulo foi arrastado até fora da cidade, e todos achavam que ele estava morto. Porém, chegando os amigos de Paulo, o levantaram. Paulo resolveu voltar para a cidade para pregar o evangelho. No dia seguinte, eles foram até a cidade de Derbe, onde pregaram o evangelho. Muitas pessoas aceitaram a fé cristã. Depois de sair de Derbe, eles voltaram para Listra, para Icônio, Antioquia, Perge, e de Perge eles partiram para Antioquia da Síria. Quando eles se refizeram seus passos, Paulo e Barnabé elegeram anciãos para cuidarem das igrejas dessa cidade. Quando chegaram em Perge, foram até a cidade de Atália para pegar o navio para voltarem para Antioquia da Síria. Terminando assim a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo.